Tenho 83 anos e vou te contar algo que gostaria que alguém tivesse me dito quando eu ainda estava ocupada tentando parecer bem. Você está se esgotando cuidando de coisas que não importarão para você em 10 anos. Não estou adivinhando, não estou sendo dramática. Estou te dizendo o que sei, depois de viver tempo suficiente para ver capítulos inteiros da vida se fecharem sem aviso prévio. E olha, eu sei que alguns de vocês estão pensando, Laura Grace, fácil você dizer, você já está do outro lado. Mas eu não estou do outro lado de nada. Ainda estou nisto. Ainda estou sozinha na minha casa. Ainda sou viúva. Ainda estou gerenciando um corpo que pode me surpreender das piores formas. Ainda estou lidando com filhos adultos que às vezes me tratam como um problema teimoso em vez de uma pessoa. Só tenho idade suficiente agora para ver o que vale minha energia e o que é uma armadilha. Preciso que você entenda algo antes de continuar. Não estou te dizendo para parar de se importar com tudo. Estou dizendo para parar de deixar sua paz vazar nas coisas erradas. Porque fiz isso por décadas. Passei meus melhores anos ansiosa, ofendida, over-explicando, tentando acompanhar, tentando ser boa, tentando ser compreendida. E então um dia fiquei no chão da minha sala de estar por 11 horas depois de uma queda, e nada daquele cuidado me ajudou. Nada disso me salvou. Nada disso me confortou. Então vou te contar 7 coisas das quais parei de me importar. Vou dizer de forma direta. E estou guardando a que me custou mais aprender para o final. Preste atenção, porque a última é aquela que a maioria de nós tem terror em admitir. A primeira coisa de que parei de me importar é estar certa. Honestamente, essa foi difícil para mim. Cresci numa época em que mulheres tinham que estar corretas, só para serem levadas, nem que fosse meio a sério. Se eu tinha fatos, me sentia obrigada a apresentá-los. Se alguém me entendia mal, eu voltava. Se alguém tinha uma suposição errada, eu corrigia. Achava que estava protegendo a verdade. E o que não entendia naquela época era que estar certa pode se tornar uma forma de controlar o ambiente. Pode se tornar uma forma de acalmar sua própria ansiedade. Pode se tornar uma forma de tentar provar que você ainda importa. Depois que Vincent morreu, fiquei um pouco viciada em ganhar pequenas discussões porque me fazia sentir sólida. Eu discutia com David sobre política. Eu discutia com Linda sobre como criar seus filhos. Eu discutia sobre qual médico era melhor, qual marca era mais segura, qual método estava correto. E saía pensando, bom, mostrei para eles. Depois eu me sentava sozinha na minha cozinha e me sentia vazia. Porque o custo de estar certa é frequentemente proximidade. Você vence e perde o calor na voz de alguém na próxima vez que ligam. Você vence e percebe que eles param de contar coisas para você. Você vence e percebe que ninguém confia em você com sua verdade bagunçada, porque sabe que você vai transformar em um debate. Não estou dizendo que a verdade não importa. Estou dizendo, escolha suas batalhas. Se pudesse voltar, deixaria meus filhos estarem errados sobre muitas coisas pequenas, porque estar certa não me fazia companhia à noite. A segunda coisa de que parei de me importar é ser compreendida por todos. Deixe-me explicar. Houve uma época em que me explicava como se minha vida dependesse disso. Se um dos meus filhos entendia mal minhas intenções, eu escrevia um texto longo. Se alguém achava que eu estava sendo egoísta, eu me defendia. Se ouvia um sussurro de que eu tinha feito algo estranho,
eu tentava consertar a história. E olha, esse tipo de explicação parece maturidade, parece comunicação, mas frequentemente é só suplicar permissão para existir. Lembro de um dia de ação de graças depois que Vincent se foi. Peru frio, recheio seco, todo mundo nos telefones, a televisão muito alta ao fundo. Fiz um pequeno comentário sobre querer ficar na minha casa, não importa o quê. David suspirou e disse: Mãe, você sempre torna tudo sobre você. Meu estômago desabou. Me senti completamente invisível. Passei a noite toda tentando esclarecer. Não parava de dizer: não era isso que eu quis dizer. Continuava tentando suavizar. Continuava tentando fazê-lo me ver. Você não está pronto para o que vem depois. Ele não se importava com o que eu quis dizer. Se importava com o que ele tinha decidido. E quanto mais eu explicava, menor eu me sentia. Então parei. Comecei a dizer o que penso uma vez. Se alguém distorce, essa é a escolha deles. As pessoas que realmente me conhecem, Claire, minha vizinha Ellen, uma velha amiga que me viu chorar, essas pessoas não precisam de um memorial jurídico. A terceira coisa de que parei de me importar é com a aparência do meu corpo. Não saúde, saúde importa. Quero dizer aparência. Quero dizer a autoinspeção constante e punitiva que as mulheres foram treinadas a fazer como se fosse nosso trabalho. Passei anos recusando usar vestidos sem mangas porque não gostava dos meus braços. Evitei a piscina da comunidade porque não queria ser vista de biquíni. Olhava no espelho e via uma lista de defeitos antes de ver uma pessoa. E agora, aos 83 anos, quero pegar essa versão mais jovem de mim e sacudir. Não cruamente, só com firmeza. Porque não percebia que era um presente ter um corpo que podia se mover. Depois da minha queda, tudo mudou. Aquela noite no chão, a última coisa com que me importava era se minhas coxas pareciam de certa forma. Me importava se minhas pernas me aguentariam. Me importava se meus ossos se quebrariam. Me importava se seria encontrada. E o que não entendia naquela época era que a vergonha é uma ladra. Ela rouba os anos quando seu corpo ainda funciona e depois deixa você com arrependimento quando é mais velha e daria qualquer coisa para nadar novamente sem medo. Então agora uso o que é confortável. Me mantenho limpa e arrumada porque gosto. Mas terminei de fazer performance de juventude para estranhos. A quarta coisa de que parei de me importar é acompanhar as notícias, os aplicativos, o ciclo constante de indignação, a pressão de ter uma opinião sobre tudo no minuto em que acontece. Costumava pensar que ficar informada era uma obrigação moral. E talvez haja alguma verdade nisso. Mas também há uma diferença entre estar informada e estar constantemente agitada. Percebi algo no final dos meus 70 anos. Quanto mais notícias eu via, menos paz eu tinha. Minha mente se sentia abarrotada. Meu peito se sentia apertado. Tudo parecia urgente. Depois envelheci e percebi que o mundo continuará fazendo barulho, quer eu ouça ou não. Os argumentos mudam a cada semana. O pânico muda a cada dia. E meu sistema nervoso não foi construído para carregar tudo isto mais. Então, escolho algumas coisas que realmente importam para mim. Faço check-in e me desconecto do resto. E minha vida é melhor por isso.
A quinta coisa de que parei de me importar é ressentimentos antigos. Essa tem gosto amargo quando a digo, porque ressentimentos podem parecer proteção, podem parecer justiça, podem parecer prova de que o que aconteceu importou. Mas veja bem, a pessoa com quem você está brava frequentemente não está carregando isso. Você está. Está carregando esse peso por aí enquanto ela vive sua vida. Carreguei ressentimentos por anos. Ensaiava conversas na minha cabeça que nunca aconteceram. Me fazia ficar brava repetidas vezes sobre algo que alguém fez em 1982, como se estivesse mantendo a ferida fresca propositalmente. E então Vincent morreu e aprendi algo cruel. O tempo não recompensa sua raiva. O tempo apenas passa e as pessoas saem, ou morrem, ou você morre. Vi famílias tentarem consertar décadas de distância em uma visita ao hospital. Depois soube de uma mulher na minha comunidade que esperou muito tempo para se reconciliar com sua irmã. E quando finalmente estendeu a mão, a irmã já tinha ido. Essa não é uma história para assustar você. Essa é a realidade. Então, perdoei. Não porque todos mereciam, alguns não mereciam. Perdoei porque não queria desperdiçar o que restava em um veneno que só me prejudicava. A sexta coisa de que parei de me importar são as opiniões de pessoas que não vivem minha vida. Vizinhos, senhoras da igreja, parentes distantes. Até às vezes, é difícil admitir, meus próprios filhos adultos, quando falavam a partir do medo em vez do respeito. Depois da minha queda, meus filhos tentaram me colocar em Meadowbrook, todos os 5. Chamaram de segurança, chamaram de amor. Disseram, só por um tempo. Fui por 30 dias. Fui, porque estava machucada e exausta, e não tinha força para lutar naquele momento. E é aqui que a história fica pesada. Meadowbrook me ensinou como a dignidade pode evaporar rapidamente quando você é tratada como uma tarefa, um horário, um número de cama. Ouvi atendentes falarem por cima de mim. Vi pessoas serem ignoradas. Senti a mim mesma começar a encolher só para evitar problemas. Espera, fica pior. Peguei a mim mesma dizendo, desculpa, por precisar de ajuda para ir ao banheiro. Desculpa, por precisar usar meu próprio corpo. Foi naquele momento que parei de me importar com o que alguém pensava da minha teimosia. Parei de me importar se eu parecia ingrata. Parei de me importar se David disse que eu estava sendo irracional. Me importava com minha vida. Então lutei para sair. Voltei para casa. Tornei minha casa mais segura. Aceitei ajuda nos meus termos. E parei de deixar o medo dos outros ditar minhas escolhas. Veja bem, seus filhos podem te amar e ainda estar errados sobre você. Amor não é automaticamente igual a sabedoria. A sétima coisa de que parei de me importar é ser produtiva o tempo todo. Essa está profundamente ligada à nossa geração. Fomos criadas acreditando que tínhamos que ganhar nosso lugar. Ganhar descanso, ganhar prazer, ganhar até quindade. Se você não era útil, você não estava segura. Quando Vincent estava vivo, estava sempre fazendo, cozinhando, limpando, gerenciando, criando filhos, segurando tudo junto. Depois ele morreu e continuei fazendo porque não sabia como apenas ser. Pensava que se parasse, desabaria. E talvez estivesse certa.
Talvez precisasse do movimento. Mas depois da queda, depois de Middlebrook, depois de todas aquelas brigas com meus filhos, bati numa parede. Meu corpo desacelerou, quer eu gostasse ou não. E o que não entendia naquela época era que descanso não é preguiça. Descanso é parte de estar vivo. Tive que aprender a sentar numa cadeira e ler um livro sem culpa. Tive que aprender a tirar uma soneca porque estava cansada e não porque a tinha ganhado. Tive que aprender que meu valor não é medido por produção. Você não é uma máquina, eu não sou uma máquina. Somos seres humanos e estar vivo é o suficiente. Agora vou te dizer o que une os 7, porque há um fio condutor. Cada uma dessas coisas de que parei de me importar estava drenando energia das partes da vida que realmente importam: paz, amor, atenção, dignidade. E se você está pensando, bem, Laura, não sei como parar de me importar, vou te dizer algo prático. Não parei em um dia. Parei em momentos. Parei em pequenas escolhas. Parei notando quando estava prestes a discutir, prestes a explicar, prestes a me desculpar por existir, e então escolhendo uma resposta diferente. Depois da minha queda, comecei a anotar essas escolhas, pequenas regras, pequenos lembretes, não para impressionar ninguém, só para sobreviver sozinha sem me perder. Não planejei compartilhá-las. Não sabia naquele momento, mas minha neta Claire encontrou minhas notas e me disse que outras mulheres precisavam delas. Ela me ajudou a colocar online. Ela chamou de o Guia Definitivo para a Liberdade. Ainda acho estranho, honestamente. Mas estou te dizendo porque essas notas nasceram do exato esgotamento de que estou falando hoje. E agora estamos no final. E preciso ser honesta com você de novo. David me ligou esta semana e disse: Mãe, tira esse livro. As pessoas estão falando. Você está envergonhando a família. E me sentei aqui nesta mesa e considerei. Tenho 83 anos. Não estou tentando ficar famosa. Não estou tentando causar problemas. Fico envergonhada de estar vendendo algo. Realmente fico. Mas continuo ouvindo mulheres que dizem: pensei que era esquecida e inútil, ou meus filhos estão me pressionando, ou tenho terror de um asilo. E elas me dizem que minhas palavras as ajudaram a se colocar mais em pé. Então vou dizer isso de forma direta. O link para o Guia Definitivo para a Liberdade está no comentário fixado. Posso tirar em breve, porque estou perdendo coragem e porque meu filho continua me pressionando. Então, se algo que eu disse hoje te tocou, clique agora, não espere. E se quiser ficar comigo, deixe um like. Me diz para continuar falando quando seria mais fácil ficar quieta e manter a paz. Leio cada comentário que você deixa, cada um. Me diga de que você parou de se importar, ou o que quer deixar, mas ainda não consegue. Estou aqui. Se inscreva se quiser continuar falando. Cada semana me sento nesta mesa e te digo a verdade, porque não temos para sempre, e me recuso a gastar o que resta da minha vida me importando com as coisas erradas.